Fala, nação zonática, fala, meu povo, ligado no meu, no seu, no nosso Zona Mista. Quarta-feira, meu amor, chegando aqui depois de mais uma resenha do Zona. Ontem foi especial demais, porque teve transmissão do sorteio da Copa do Nordeste, teve uma resenha muito bacana com o nosso querido Marcos Valença. Se você não acompanhou na íntegra, vale a pena acompanhar. Mas se você não estiver disposto a isso, alguns cortes irão sair também nos próximos dias, nas próximas horas, para você não perder absolutamente nada do que se passa no Zona Mista. E claro, tem também plantão do Zona, e é justamente para esse quadro que estamos aqui, porque temos muitas atualizações do dia a dia do Esquadrão de Aço. Tanto questões de Copa do Nordeste, para uma temporada de competição que vai iniciar em breve, já na próxima semana, quanto também poder falar de mercado. Santiago Ramos Mingo em breve deve ser anunciado e já chegou em Salvador. O Matheus Magalhães está sendo cobiçado pelo Bahia. O Bahia busca um goleiro para essa temporada de 2025 também. Tem um jogo treino em Girona. Então chegou, tem que fazer o quê, meu querido Talasso? Deixar o like, se inscrever, ativar o sino e compartilhar, não é isso aí? Exatamente, já chega deixando o like, se não for inscrito ainda, já lembra de se inscrever. E ontem eu não estive lá no programa, vocês falaram sobre Copa do Nordeste, e vamos falar mais um pouco, se aprofundar um pouco mais, vocês reagiram ali ao sorteio, mas vamos ver um pouco sobre a expectativa do Bahia nesse ano na Copa do Nordeste e sobre o panorama geral, né, desses grupos que foram sorteados ontem e também sobre novidades que a gente estava apreensivo, como é, por exemplo, a possível não ida do campeão para a terceira fase da Copa do Brasil, coisa que foi confirmada pelo Edinaldo Rodrigues. Então, está confirmado o campeão da Copa do Nordeste em 2025 estará diretamente na fase de grupos da Copa do Brasil 2026. Isso já é uma manutenção de força relevante da Copa do Nordeste. A gente estava na expectativa de uma perda de força, isso não se mantivesse, né, essa vaga direta. Seria uma perda grande para a competição, mas garantimos essa manutenção, novidade trazida ontem no sorteio. E, além disso, a definição dos próprios grupos em si, né, Barbaço? Ano passado, a gente teve os grupos se enfrentando um contra o outro. Então, o grupo A enfrentava o grupo B. Isso era legal porque trazia muitos clássicos, né? Inclusive, saiu o nome, né? A Copa dos Clássicos. Isso era muito legal, só que teve uma leve aberração ali, que foi a classificação de um grupo ser muito diferente do outro, né? O Bahia, no grupo B, fez 18 pontos na Copa do Nordeste 2024, na fase de grupos, e o segundo colocado do grupo B, que foi o Fortaleza, fez 8, sendo que o último do grupo A, que foi o River, fez 10 pontos, ou seja, o lanterna do grupo A pontuou mais do que o vice-líder do grupo B. Por isso houve essa mudança e agora os times do próprio grupo se enfrentam entre si. Então o Bahia, que está no grupo ali com... vamos dar uma olhada aqui. Bahia está no grupo com Ceará, Sampaio Corrêa, CSA, Náutico, Confiança, Juazeirense e América de Natal. Ou seja, esses são os times que o Bahia vai enfrentar aí os primeiros 8 jogos na fase de grupo para tentar se classificar para a fase final. Já o grupo A, que é o grupo que tem o nosso adversário, o Vitória, tá até um grupo mais forte ali, né? São 3 times de Série A. O grupo A conta com Sport, Fortaleza, Vitória, CRB, Ferroviário, Altos, Souza e Motoclube. Então, esses são os times aí que o Vitória vai enfrentar, vai vir pela frente. Para o Bahia, panorama geral, que foi muito bom, né, Barbaço? O grupo mais frágil, digamos assim. Só um time da Série A, já que a gente tem 5 na competição esse ano. O Bahia vai enfrentar na fase de grupos. Teoricamente, mais fácil o caminho até a final, né? E aí, você quer reagir um pouco sobre a tabela do Copa do Nordeste também, Balaço? Não, só um comentário, né? A gente até falou isso no programa. Eu acho que nesse momento, nesse estágio da temporada, a preocupação é muito mais com as condições do gramado que a gente vai enfrentar, com relação à condição do local e como isso pode afetar na logística de alguma maneira, tendo em vista que teremos uma Copa do Nordeste acontecendo paralelamente a uma segunda fase de Libertadores da América. E, evidentemente, a Libertadores vai ser aí priorizada. E eu acho que a grande preocupação aí dentre esses estádios seja o Adalto Moraes, né? Que o Vitória, inclusive, vai jogar hoje contra o Juazeirense pelo Campeonato Baiano. O Bahia vai jogar pela Copa do Nordeste. Os demais, mesmo com uma fragilidade ou outra, não são tão ruins assim. O Bahia vai jogar no Castelão, em Fortaleza, lá no Ceará. Vai jogar também no Rei Pelé, contra o CSA, lá em Maceió. São gramados um pouco mais bem trabalhados, digamos assim, né?
Mas, enfim, vai ser uma primeira fase interessante aí de Copa do Nordeste. Mesmo sem ter clássicos, tem confrontos entre times da Série A e isso certamente faz com que a competição ganhe um valor relevante, né? Verdade. E aí, Bom, vamos falar sobre a chegada de Mingo, Barbaço? vamos. Você quer Tá falar na já sobre tela. lá, ó, chegada de Mingo. Mingo que chegou anteontem, né, na segunda-feira em Salvador. A gente estava voltando ainda ali do jogo de Alagoinhas no jogo contra a Juazeirense. Já foi aquela agonia para o Sou Mais Bahia e a SBTV ir direto para o estádio para acompanhar a chegada do jogador, mas ele acabou só chegando à noite. Chegou na noite da segunda-feira. Chegou ali meio tímido, né? Todo mundo tentando falar com ele. Eu não sei se ele não estava tão habituado ao portunhol. Fugiu um pouco das câmeras, deu uma leve declaração ali, mas não respondeu muitas perguntas. A gente sentiu ele um pouco tímido. Eu acho que também ele não esperava toda essa repercussão, a galera já aguardando ele no aeroporto, talvez por jogar lá na Argentina, não acompanhar tanto o futebol brasileiro, não saiba a grandeza e a importância que o Bahia tem e como uma contratação como a dele impacta no futebol brasileiro e, sobretudo, baiano, né, Barbaço? E agora, além da chegada dele, a gente vive também a expectativa de se ele vai para Girona ou não. Hoje a gente já teve o jogo treino lá, que a gente vai falar um pouco aqui ainda no vídeo, mas já estamos no 5º dia de preparação lá em Girona. Ele ainda não foi anunciado oficialmente nas redes sociais do clube. Deve estar passando por um processo burocrático aí, também de exames, assinatura de contrato, exames, para que esse anúncio seja oficializado. A gente sabe que o Bahia está correndo para que todos os jogadores que vão fazer parte do elenco principal estejam lá em Girona e sintam essa energia do Grupo City, né? Estejam mais preparados e habituados à grandeza do Bahia e ao que o Grupo City almeja. Mas ainda não temos novidades sobre isso, a gente não tem a confirmação, não é isso? Cara, o que a gente teve, inclusive, a oportunidade de apurar é que a intenção do Bahia é que ele vá para Girona, né? Mas não depende só do Bahia. Vale lembrar que o Bahia está negociando com a equipe argentina, com Defensa e Justiça, que está fazendo uma das maiores vendas da sua história. E a gente viu como foi um imbróglio terrível com o Liverpool do Uruguai, por exemplo, para poder contratar Lúcio Rodrigues, com relação a estabelecimento do pagamento, de parcelamento, com relação a documentos. Né? Muito se falava, inclusive, que era só por ligação, contato com o presidente do Liverpool do Uruguai. Então, existe ainda, de alguma forma, problemas nesse processo de tratativas aí com as equipes fora do Brasil, aqui da América do Sul, né? Então, isso, de alguma maneira, tem impedido que o Bahia já possa anunciar oficialmente logo de imediato o jogador e que já esteja fazendo toda a logística para que ele venha se deslocar para Girona. Mas estando tudo ok, eu até posso palpitar aqui, daqui a 1, 2 dias, eu acho que ainda tem como ele ir. O Bahia ainda vai se mobilizar para ele ir. Mais do que isso, ir para Girona para ficar 2 dias, por exemplo, lá, já não sei se vai valer tanto a pena, né? Então o Bahia pode repensar caso esse imbróglio aí demore de ser solucionado. Bom, temos também uma busca por goleiro, né, que está muito intensa, é uma busca que tem sido muito angustiante para o torcedor do Bahia, porque o Bahia já sondou 3, inclusive fazendo proposta. Thiago Volpe, o Everson também foi muito procurado, o Bahia correu atrás de verdade. E o John, que foi apenas uma sondagem, porque é meio irreal no momento fazer qualquer tipo de negociação com o goleiro que está sendo cobiçado pelo Manchester United, inclusive. Mas o nome que surgiu mais recentemente foi o do Matheus Magalhães, jogador que há 10 anos joga no Braga de Portugal, já tem mais de 350 jogos pela equipe portuguesa, e aqui no Brasil foi revelado pelo América Mineiro, uma das vendas mais caras do América, depois só foi superada mesmo por Richarlison. A primeira informação foi do Marcos Alves, ex-ESPN, hoje no Mais Futebol, lá de Portugal. Ele trouxe a notícia aí de que o Bahia estaria interessado, inclusive falou de valores, né? Que o Braga estaria disposto a negociar o jogador por 3 milhões de euros, daria cerca de 18 milhões de reais, pouco mais que 18 milhões de reais. O Arthur Quezada, da TNT Sports, que inclusive já fez uma entrevista há um ano atrás com o Matheus Magalhães, confirmou a informação no Marcos Alves, trouxe a apuração de que o atleta quer jogar com o Rogério Ceni, né? Foi essa a aspa aí de Arthur Quezada. Já a Gabriele Gomes acabou negando a negociação. A gente também recebeu essa notícia de que no momento não existe nenhum tipo de negócio em andamento. Mas o que eu posso dizer, acompanhando até de fora e com esse levantamento das últimas notícias, é que, mesmo que não esteja acontecendo a negociação agora, não impede que, de alguma maneira, tenha um diálogo informal ou algo do tipo que possa vir a viabilizar no futuro um acordo. A gente viu agora, inclusive, né, Ítalo, nessa negociação com o Santiago Mingo, com toda essa situação também de Wagner Leonardo, que o time não trabalha apenas com um plano, né?
tem plano A, B, C, D, né? E aí o que for mais pertinente, o Bahia vai adiante. E se o plano A, B e C já não deu certo, né? Levando em consideração os 3 nomes que eu citei, eles podem estar buscando um plano D, um plano E, né? E assim por diante. Então eu não descartaria esse nome de Matheus Magalhães, por mais que a informação do GE seja de que hoje não tem aí uma negociação em andamento. Mas precisa de goleiro, né, Ítalo? A gente está na expectativa. Acho que esse nome de goleiro, a depender do nível, né, e eu acredito que o nível vai ser mais alto pelas buscas que o Bahia tem tido no mercado, é aquele nome para poder selar uma boa janela de transferências. Né? Exatamente. Eu acho que o nome de goleiro era o mais falado no fim do Campeonato Brasileiro de 2024, devido às falhas que a gente teve de Marcos Felipe e Adriel e a necessidade que a gente tinha de ter um goleiro para passar segurança. E até hoje, estamos chegando no mês de janeiro, ainda se fala, né? E com certeza, para que seja uma boa janela, que a janela de transferência do Bahia tem essa descrição como boa, tem que ser um goleiro de referência, como é o caso de Matheus Magalhães. Sobre as negociações, a gente sabe que as negociações acontecem de várias maneiras, né? Existe o contato direto com o empresário, existe o contato direto com o clube, às vezes o contato direto com o jogador. E a gente viu isso bem exemplificado no caso de Wagner Leonardo, que por mais que o Sport Clube Vitória não tivesse a proposta oficial na mesa, o jogador recebeu a proposta e, pelo que a gente sabe nos bastidores, informações divulgadas ali por Bara, Pedro Centro-Sé e Cássio Cardoso, é de que o jogador ficou balançado. Só que o Bahia tinha um plano A, que era o Mingo, e que acabou, inclusive Bara trouxe depois a notícia, né? Que a negociação com o Mingo, quando ele falou de Wagner Leonardo, estava atravancada, estava meio travada. Logo depois, essa negociação adiantou e o jogador, 2 dias depois, já estava aqui no Brasil, já estava vindo para o Bahia. Então, a gente tem que aguardar atualizações para ter certeza de se essa negociação é efetiva ou não. Quem está trazendo as informações de que ele vem são pessoas qualificadas e quem está trazendo informações de que ele não vem também são pessoas qualificadas. Então, eu acho que a gente viu a expectativa grande ainda, né, Barbas? Exatamente, por aí. Vamos aguardar, torcer para que, independente de quem seja, que venha um goleiro de um bom nível. Jogo treino em Girona, meus amigos. Tivemos há pouco uma atividade acontecendo lá em Girona, lá na Espanha, no CT mesmo do Girona, na Catalunha. Mas não foi contra o time principal do Girona, foi contra o time B, que joga a 4ª divisão do Campeonato Espanhol. O Bahia mesclou muito a equipe, né? O próprio clube acabou noticiando aí que Rogério Ceni entrou em campo com Danilo Fernandes, Santiago Arias, botou na defesa Iago Felipe e Vitor Hugo e na lateral esquerda Luciano Juba. No meio, Nicolás Acevedo, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, e na frente, Eric Puga e Everaldo. E aí, nos 45 minutos finais, ele mudou a equipe toda. Botou Marcos Felipe, Gilberto Canu, Rezende e Michel Araújo. Né, no meio campo, botou Caio Alexandre, Eric e Rodrigo Nestor. E na frente, Ademir Biel e Luciano Rodrigues. William José, que já está na Espanha, já está na Catalunha, ele não participou do jogo, porque chegou há pouco, não participou desse processo inicial de pré-temporada, então fez uma atividade na academia, né? Esse jogo treino foi um dia depois da chegada dele, então por conta disso a prudência do Bahia. E o zagueiro Gabriel Xavier, eu acho que essa é a grande informação aí desse jogo treino, né? E não entenda grande como algo positivo, mas sim de preocupação. Gabriel Xavier acabou sentindo um incômodo no joelho. Ainda não temos informação sobre gravidade da lesão, se é algo sério ou não, mas ele sentiu um incômodo no joelho, foi isso que foi relatado pelo clube e por conta disso não participou do jogo treino, né? Por prudência, por cautela mesmo. David Duarte também sentiu um desconforto muscular, que em processo de pré-temporada é mais comum, né? O que preocupa realmente é incômodo no joelho, porque incômodo muscular faz parte desse processo, e o lateral Iago Borducci está na fase final de transição. Vale lembrar que na reta final da temporada passada ele estava machucado, ele até voltou antes, né, para poder começar a pré-temporada no CT Evaristo Macedo, e está em fase final de transição física e técnica, aí ainda pode vir a ser aproveitado no outro jogo treino que deve acontecer lá em Girona. Mas esse daí é o panorama do jogo treino. A grande notícia aí que acaba preocupando o torcedor é com relação ao desconforto no joelho de Gabriel Xavier. Time sub-20 amanhã entra em campo, viu? Acho que é a oportunidade da gente voltar aí a Fonte Nova, ver as cores do Bahia de perto. A gente ainda não tem informações concretas sobre em qual jogo o time principal vai estrear, mas segue acontecendo o jogo treino lá em Girona, meu querido Ítalo Abreu. Exato. Expectativa de que o William José e Mingo, se viajar, também participem do próximo jogo, né? Para a gente ter um panorama mais consolidado do que vai ser o elenco principal do Bahia esse ano. E imagino que no segundo jogo, com mais dias de treino, o time também já esteja mais preparado para isso. E torcer também para até lá Gabriel Xavier
tenhamos confirmado que não seja nada grave, porque a gente sabe que lesão no joelho é sempre complicado. Eu falo por experiência própria, estou com ele se rompido aqui, é muita dor, é muito complicada a recuperação, e espero que não passe nem perto disso na situação de Gabriel Xavier, que para mim foi um dos melhores jogadores do ano. Para além do mais, não se esqueça de se inscrever no canal, e se liga no Instagram do Zona, é o Insta do Zona, que a gente vai noticiar lá os próximos convidados, também soltamos cortes sobre o programa dessa semana, e várias semanas, né, Barbaço? A gente varia muito, né? Semanas mais dos programas antigos também vamos soltar ainda, então fica ligado lá. Exatamente, perfeito. Acompanha a gente aqui no YouTube, vídeos gravados, cortes, live, terça-feira, 20 horas, e também lá no Instagram, no Insta do Zona. Galera, tamo junto, deixa o like, ativa o sino, compartilha, um abraço, até a próxima. Eu sou Zonático, e você?